18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas e hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Boa noite, Karime Leão. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Tudo ótimo. Tudo certo? Tudo certo. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas. 6 em ponto. Boa noite. 18 horas. No programa de hoje vamos mostrar os protestos contra o título de cidadão amazonense concedido pela Assembleia Legislativa para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar também sobre a polêmica do discurso do presidente Bolsonaro sobre o combate às mudanças climáticas na cúpula do clima. Vamos mostrar o protesto dos petroleiros que atuam na refinaria Isaac Sabá. Eles cruzaram os braços hoje de manhã contra as políticas de privatização da refinaria e querem agora o pagamento de salários atrasados. E na entrevista do dia vamos conversar com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Essas e outras informações, as principais notícias do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Muito bem, está confirmada a presença do presidente Jair Bolsonaro amanhã é sexta-feira, na inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques, aqui em Manaus, ali ao lado da Arena da Amazônia. O presidente Bolsonaro volta a Manaus depois de 15 meses da última visita, quando veio aqui em 27 de novembro de 2019 para participar da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Agora, Bolsonaro retorna para, como você disse, Carlão, para inaugurar a nova etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques nesta sexta-feira, às 10h30 da manhã. Aí o presidente Jair Bolsonaro vai desembarcar no meio de muita polêmica com a decisão da Assembleia Legislativa do Estado de conceder o título de cidadão amazonense para ele. Nas redes sociais aqui em Manaus é o assunto mais comentado. Muitas críticas aí aos deputados que decidiram homenagear um político em plena pandemia que já matou mais de 12.500 pessoas só aqui no estado do Amazonas e mais de 380 mil pessoas em todo o país. Nas redes sociais, a principal acusação é que os deputados estariam tripudiando sobre a dor de famílias que perderam entes queridos pela falta de oxigênio em Manaus. E são várias formas de protestos. Entidades representativas de diversas classes e movimentos sociais emitiram notas de repúdio. Pessoas que já foram homenageadas anteriormente devolvendo os títulos recebidos. Vamos conferir mais detalhes sobre esses protestos agora na reportagem de Odinei Araújo. O professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas, médico Mena Barreto França, devolveu hoje o mais alto título concedido pela Assembleia Legislativa do Amazonas, a Medalha do Mérito Legislativo, recebida em 2003, além de diplomas de honraria por sua contribuição com o Amazonas. O médico se recusou a entrar no prédio da Assembleia Legislativa, cercado por policiais militares, e pendurou as honrarias na grade do lado de fora do prédio por não concordar em fazer parte de uma galeria de homenageados junto com Bolsonaro. O historiador Ian Ivanovic também foi outro que devolveu hoje o título de honra ao mérito recebido da casa em 2018. Mas ele fez questão de protocolar a devolução e explicou ao 18 horas. Esse ato de devolução das homenagens, ele representa, na verdade, um questionamento não só desses cidadãs amazonenses que receberem em algum momento homenagem da Assembleia Legislativa, títulos, comendas, diplomas, mas também da população. Esse não é um momento, na nossa opinião, de ficar se entregando homenagens a políticos. E se é para entregar homenagem, que entregue aos trabalhadores de saúde. Esses sim merecem receber homenagem. Uma média de 140 entidades da sociedade civil organizaram uma carta de repúdio à iniciativa dos deputados de conceder o título de cidadão amazonense ao presidente
presidente da República. O autor da proposta é o deputado delegado Péricles. As diversas entidades que assinam a carta organizam para essa sexta-feira mais um ato em frente à Assembleia Legislativa a partir das 8h30 da manhã para mostrar aos parlamentares que não concordam com a homenagem ao presidente da República. Para o servidor público Adão Fernandes, esses protestos são incoerentes, uma vez que Jair Bolsonaro é cidadão de todo o país. Ele é o nosso presidente. Foi eleito pelo povo amazonense e por todos os estados do Brasil. E hoje ele nos representa. É um cidadão do Brasil, não importa o estado. Ele é amazonense, é carioca, é de todas as regiões do Brasil e representante de todos os estados brasileiros. Então, quem devolveu seu título, não sei porquê, eu acho ignorância da parte dessa pessoa. Entramos em contato com a assessoria do deputado delegado Péricles para saber a opinião dele a respeito desses protestos, mas até o fechamento dessa reportagem, eles não enviaram a resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. E a repercussão foi tão negativa, foi tão grande que vários deputados se apressaram para esclarecer que não votaram a proposta. Na lista oficial que foi divulgada, apenas o deputado Serafim Corrêa, do PSB, votou contra e Dermilson Chagas, do Podemos, se absteve. Agora, de 24, apenas 13 deputados reconhecem que votaram a favor da proposta. Os outros dizem que estavam ausentes e que não participaram da votação. Muito bem, Karim Milhão. Então é o seguinte, votaram a favor os deputados Adjunto Afonso, PTB, Belarmindo Lins, do Progressistas, Carlinho Bessa, do Partido Verde, delegado Péricles, do PSL, Doutor Gomes, do PSC, Felipe Souza, Patriota e João Luiz, do Republicanos. Carlão, e votaram a favor também os deputados Ricardo Nicolau, do PSD, Roberto Cidade, do PV, Saulo Viana, do PTB, Terezinha Ruiz, do PSDB, Tony Medeiros, do DEM e Wilker Barreto, do Podemos. É o seguinte, homenagear quem quer que seja nesse momento de pandemia é inaceitável. Vamos colocar uma exceção aí para os profissionais de saúde que realmente merecem todos os nossos aplausos e também todas as nossas homenagens. Agora, homenagear político nesse momento difícil é totalmente fora de propósito, uma vez que nós estamos aí num período, Karim Milhão, um período de dor, um período de pandemia, não de homenagens, Exato, Carlão, exatamente. O que a sociedade quer, e exige são ações efetivas no enfrentamento da pandemia, no combate à corrupção dos recursos da saúde, na ampliação e agilidade da vacinação e auxílio financeiro para as pessoas afetadas pela crise econômica. Nada além disso, nesse momento, tem o apoio da população, tem o apoio da maioria, claro. E é por isso que essa concessão do título a Bolsonaro repercutiu tão mal. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Prefeitura de Manaus instalou barreiras de concreto no complexo viário Professora Isabel Vitória, mais conhecido como Viaduto do Manoa, na Avenida Max Teixeira, na zona norte de Manaus. Isso para impedir o tráfego de veículos no local que ainda passa por obras na sua estrutura e não foi liberado ainda oficialmente. Pois é, isso porque na última segunda-feira chegou a ser feito um teste de tráfego no local. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o complexo está em fase final de obras e que os testes para avaliar a estrutura aconteceu de maneira controlada. Mas até o momento não há previsão para a liberação do viaduto. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva no local e traz os detalhes pra gente agora. Vamos conferir. Complexo viário Professora Isabel Vitória, mais conhecido como Viaduto do Manoa, vem causando inúmeras polêmicas aqui na cidade e não é de hoje. E agora, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, notificou o consórcio formado pelas empresas responsáveis para a construção do complexo viário, por terem aberto o Viaduto do Manoa para tráfego sem a conclusão de reparos na obra. Em entrevista coletiva na manhã de hoje, o prefeito informou que apenas um lado do viaduto teve as correções concluídas. Nós fizemos um acordo em que a inclinação que estava em quase 12%, que ela diminuísse até 9%. A norma diz no máximo 8%, mas para andar até 60 km por hora. Nós diminuímos até 9%, um entendimento técnico, para que pudesse andar até 50 km por hora. A empresa acordou, sentou, assinou a ata, que está a ata, só que corrigiu o lado oeste e não corrigiu o lado oeste. Então nós
não podemos receber a obra se eu não posso confiar na palavra de quem assinou um documento e não cumpre nem com aquilo que assinou. Então, a prefeitura já acionou novamente as empresas para que elas possam fazer o prolongamento da rampa aqui do lado oeste, onde nós estamos, para que nós possamos entregar o viaduto para a população, um viaduto, diga-se de passagem, muito importante para o tráfego na nossa cidade. Segundo testes feitos de trafegabilidade para avaliar a estrutura de maneira controlada no viaduto, interditado desde o dia 1º de janeiro, após ser entregue pelo ex-prefeito com uma série de problemas estruturais, foi verificado que o viaduto ainda não atende completamente às exigências técnicas de segurança exigidas. Uma série de ajustes foi o motivo da assinatura da ata entre a prefeitura e o consórcio que construiu a obra de engenharia no último dia 15 de março, com um prazo de 60 dias. Pelos cálculos, se a empresa retomar os ajustes ainda hoje, com a concretagem e tempo de cura, em mais ou menos um mês poderá ser concluída a obra no local. Segundo cálculos de técnicos da Prefeitura de Manaus, a inclinação nas rampas do viaduto continuam fora das normas técnicas, causando não apenas desconforto para a trafegabilidade no local, como o risco de qualquer tipo de acidente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h11 em Manaus, e no dia em que se comemora o Dia da Terra, líderes mundiais discutem a emergência ambiental na Cúpula do Clima, evento organizado pelos governos dos Estados Unidos, que reúne aí mais de 40 países. E o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi um dos convidados para falar sobre o combate às mudanças climáticas na reunião virtual desta quinta-feira. E ele prometeu reduzir emissões de gases e pediu, abre aspas, justa remuneração por serviços ambientais, fecha aspas, prestados pelo Brasil. Aí o discurso do presidente já gerou inclusive manifestações da comunidade científica e também política. Vamos acompanhar a reportagem de Júlia Gomes. O presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta quinta-feira adotar medidas que reduzam as emissões de gases do efeito estufa e pediu justa remuneração por serviços ambientais prestados pelos biomas brasileiros ao planeta. Bolsonaro deu as declarações ao discursar por meio de vídeo na Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Entre outros pontos, Bolsonaro disse no discurso que o Brasil se compromete a zerar até 2030 o desmatamento ilegal, reduzir as emissões de gases, buscar neutralidade climática até 2050, antecipando em 10 anos a meta anterior e fortalecer os órgãos ambientais, duplicando recursos para fiscalização. Mas o discurso do presidente já teve repercussão no meio científico e também político. Para o biólogo Philip Fansaisi, pesquisador vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e uma das referências mundiais sobre o desenvolvimento sustentável, o discurso de hoje do presidente foi um avanço com relação a declarações anteriores, porém sem planejamento para cumprir com o que prometeu. O discurso do presidente Bolsonaro foi um avanço sobre os discursos anteriores, mas o contraste com o Biden foi muito grande, não? Porque, além dos compromissos ser modestos, o Partido Brasileiro também ele não tem plano para como fazer o que está prometendo. Ao contrário, o que está acontecendo é o desmonte de IBAMA, os outros órgãos ambientais, é um discurso a favor dos madeireiros, grileiros. Entre outras falas, nesta quinta, Bolsonaro reafirmou o compromisso com a eliminação do desmatamento ilegal até 2030, conforme o presidente já havia dito em uma carta enviada a Joe Biden. No último dia 9, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, informou que os alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde em março. Ao todo, conforme o INPE, foram 367 quilômetros quadrados desmatados. Para o pesquisador Philip Fansaisi, é importante
importante que o Brasil seja líder na luta contra o aquecimento global, justamente por estar no centro do combate ao desmatamento e, assim, conter o aquecimento global. O que o Brasil tem a perder fora do aquecimento global é enorme, deixando o desmatamento seguir. Inclusive a parte de água para São Paulo, por exemplo, que depende de água que vem da Amazônia. Se desmata aqui, sobretudo naquela área no oeste que está sendo exposto agora com BR-319, esse é um desastre. Lembra que em 2014 São Paulo quase ficou sem água, né? Estava usando o volume morto dos reservatórios. Se fosse demorado uns 15 dias por aí mais para chegar a chuva, a maior cidade do país teria ficado sem água até para beber. Então, estamos nos limites. O discurso do presidente também já teve reações de alguns políticos, entre eles o deputado federal Marcelo Ramos. Para o parlamentar, os compromissos firmados por Bolsonaro são ousados e também contraditórios diante do que vem sendo executado na política ambiental do país até o momento. Compromisso de neutralidade climática até 2050, de zero desmatamento ilegal até 2030, o compromisso com a bioeconomia e o compromisso com a regulação do mercado de carbono são fundamentais para um futuro sustentável e para o resgate da confiança dos organismos internacionais para a política ambiental do nosso país. Torço verdadeiramente para que esse discurso seja transformado em uma nova prática no Ministério do Meio Ambiente. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas continua em 7º lugar no ranking nacional de vacinação. Até às 5 da tarde de hoje, 750 mil pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 13% da população do estado. Já os que receberam as 2 doses somam 203 mil, representando 4,84% da população, o que é um número muito baixo, longe aí dos 70% considerados, né, essenciais, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, para garantir uma imunidade coletiva. Realmente, Karime, 4,84% para 70% está um pouco longe, ainda tem realmente um longo caminho a ser trilhado. E sobre as vacinas, nesta quinta-feira e amanhã, sexta-feira, a equipe de auditoria da primeira vara federal está fazendo aí vistoria na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, nos locais de armazenamento da Secretaria Municipal de Saúde e também na documentação de recebimento de vacinas para conferir os lotes e a validade para dar transparência que o assunto precisa e que realmente o assunto merece. O anúncio foi feito pela juíza federal, a Jaisa Frache. Bom, isso porque a Justiça recebeu muitas denúncias sobre lotes de imunizantes que estão com a data de validade próxima do vencimento e ainda não foram aplicados nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. A vistoria acontece das 8 da manhã até as 4 da tarde. Vale lembrar que o Amazonas, por várias semanas, liderou o ranking nacional de vacinação, mas agora, como eu disse, está na 7ª posição. Karime, nós estamos, por exemplo, atrás aí de São Paulo, estamos atrás da Paraíba, do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, atrás da Bahia, do Ceará e do Rio Grande do Sul, que atualmente está no topo do ranking com 17,44% de sua população imunizada com a primeira dose da vacina. E atenção, importante sobre a vacinação. A vacinação contra a Covid para trabalhadores da saúde será retomada aqui em Manaus a partir de sábado, dia 24. Profissionais, tanto da rede pública quanto da rede particular, vão ter até o dia 1º de maio para buscar a imunização. A vacinação vai ocorrer em um único ponto, presta atenção, a Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, que fica no bairro Adrianópolis, na Zona Sul, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Em Manaus são 6 horas e 18 minutos. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O número de pessoas mortas por policiais no Amazonas duplicou de 2019 e 2020, os 2 primeiros anos da gestão do governador Wilson Lima. Esse é o nosso assunto daqui a pouco aqui no 18 horas. Mix. Vamos agora saber a previsão do tempo para esta noite e também para a madrugada, em tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar aos 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 97%. Agora 6h24, boa noite. Mix. Olha, escutem essa triste estatística. O número de pessoas mortas por policiais do Amazonas duplicou em 2019 e 2020, nos 2 primeiros anos da gestão do governador Wilson Lima. Em 2019, foram registradas 95 mortes. No ano de 2020, foram 97 mortes. O aumento consecutivo das taxas de pessoas mortas por policiais militares e civis foi publicado nesta quinta-feira pelo Monitor da Violência, realizado em parceria entre o site G1 com o Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, em 2018, esse número foi de 49 vítimas. Karime, os dados indicam ainda que o Amazonas está entre os estados do Brasil com destaque nos casos de policiais mortos em folga ou em serviço. E o resultado no Amazonas vai na contramão do resultado do Brasil, do país. Em todo o país, o número de pessoas mortas pela polícia teve ligeira queda de menos 3%. 18 horas. Olha, 4 serrarias no município de Manicoré foram fechadas pela Polícia Federal na Operação Snatch durante esse feriado. A ação investiga se existe crimes ambientais e fraude com o uso de documentos públicos, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Polícia Federal deflagrou a Operação Snatch, com o objetivo de apurar possíveis ilegalidades em serrarias localizadas no sul do Amazonas por crimes ambientais e fraude em documentos públicos. Durante a ação, os policiais federais, com o apoio do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, encontraram uma serraria que, apesar de embargada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, continuava em funcionamento de forma clandestina no distrito de Matupi, no município de Manicoré. Além disso, no decorrer das atividades de policiamento ambiental, foram identificadas mais 3 serrarias legais, que estavam com madeira sem comprovação de origem e não possuíam documento de origem florestal, além de haver indícios de outros crimes ambientais que estão sob investigação. A Polícia Federal lacrou 4 serrarias, apreendendo toda a madeira de origem ilícita encontrada, além de um caminhão, 3 reboques, 4 carretas, um trator, uma caminhonete e uma motosserra. Foram recolhidas amostras da madeira apreendida e serão encaminhadas para exames periciais, inclusive para a aferição de sua exata origem. A Polícia Federal vai instaurar um inquérito policial para esclarecer os fatos e identificar outros possíveis envolvidos. A investigação terá o prazo inicial de 30 dias para a conclusão. Nathalie Moraes para os 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que vai conversar com a gente por videoconferência sobre os novos lances da política nacional e local também. Muito boa noite, Arthur Neto. Seja bem-vindo ao programa 18 horas, agora como ex-prefeito. Tudo bem? Tudo bem. Prazer muito grande, é uma honra. Muitíssimo obrigada por abrir espaço na sua agenda para conversar aqui com a gente hoje. Então, como é que é a vida de ex-prefeito depois de 8 anos consecutivos à frente da 7ª cidade mais populosa do país? O pessoal diz que eu dei uma remoçada, né? Porque não é brincadeira, você trabalhar sério numa prefeitura complicada como Manaus, que exige um esforço muito grande, muito grande. Mas eu estou assim muito feliz, muito tranquilo, entendo que cumpri o dever. Eu vejo que Manaus foi entregue uma cidade organizada, uma cidade ajustada, uma cidade acima de picuinhas políticas, enfim. Peguei a 8ª economia do país entre as capitais, entreguei a 6ª, quase passando para a 5ª. É isso. E como o senhor avalia esses primeiros 4 meses do prefeito Davi Almeida? Olha só, você sabe que eu sou muito avesso a ficar discutindo o prefeito. Porque eu, quando era deputado, senador, ministro, líder de governo, líder de oposição, eu dizia, poxa, quem tem que ficar olhando e criticando o prefeito é vereador.
esse é o papel do vereador. O meu papel é cuidar das coisas do Amazonas junto ao Brasil, do Amazonas junto ao mundo, junto ao Brasil e junto ao mundo. Entendeu? Então é uma questão de a gente não ter uma visão assim muito provinciana. Mas eu desejo sorte. Eu avisei sempre me dei muito bem com o nosso prefeito. Uma vez conversando com ele, eu disse: olha, se eu puder te recomendar alguma coisa, eu te recomendo humildade, porque você está apenas disputando ser prefeito de Manaus. Você não é candidato a secretário-geral da ONU. Bom, Arthur, 2 grandes temas dominam hoje a discussão política, né? Um é a CPI da Covid no Senado, a outra a questão ambiental. Vamos falar primeiro da CPI. Como é que o senhor avalia os nomes dos senadores Omar Aziz para a presidência da CPI e de Renan Calheiros para relator? Olha, foi um acordo dentro do Senado. Agora, se fosse, por exemplo, o senador Omar, eu não teria aceito isso, porque se expõe, tem coisas a explicar nesse campo, e nós sabemos que a saúde não enfraqueceu de repente. Eu acho o Wilson Lima o pior governador que o Brasil já produziu em toda a sua história, desde os governadores gerais, né? Mas nem tudo foi ele que fez. As sucessivas administrações desastradas foram enfraquecendo a saúde. E aquela história da Operação Maus Caminhos foi terrível. Foram 260 bilhões de reais subtraídos da atenção que o Estado tem a obrigação de dar para o povo, enfim. Mas ele aceitou que seja feliz, que faça um bom trabalho, que seja isento e que seja brasileiro. O senhor era prefeito de Manaus quando enfrentou a primeira onda da pandemia. Quanto de recursos a prefeitura recebeu do governo federal no ano passado? Olha, não foi nada extraordinário. Chegou alguma ajuda no final, mas o governo do estado foi muito ajudado. Eu acho que o governador não tem como se queixar do governo federal nesse campo. Para mim, eles nunca ligaram muito, mas eu trabalhava com dinheiros próprios, trabalhava com iniciativa privada, como fizemos o hospital de campanha, que recebia algum dinheiro. Não saberia dizer tanto, que isso aí tá. Eu viro muitas páginas, sabe? Eu já virei essa página de prefeitura e eu só sei que não foi nada astronômico, mas apliquei tudo direitinho e recebi bastante dinheiro do exterior também. Pela ordem, o presidente Macron, da França, depois a primeira-ministra Merkel, da Inglaterra, todo mundo de modo geral ajudou, e ajudando ONGs ligadas à defesa dos indígenas e das populações tradicionais. Quem atendeu o nosso chamado foi essa menina extraordinária que se chama, eu falei Inglaterra e é Merkel Alemanha, perdão, mas a Greta Thunberg. Ela ganhou um prêmio de R$1 milhão, ela mandou 500 mil para o Amazonas, para ONGs confiáveis, que realmente cuidam da questão indígena, que realmente cuidam das populações tradicionais. Tivemos muita ajuda de fora, muita ajuda da iniciativa privada, enfim, e não foi nada astronômico, mas eu creio que nós mantivemos a situação sob controle o tempo todo. Muita tarimba, nada de perder a cabeça, e sempre imaginando que nós iríamos vencer aquela etapa, que a gente não sabia se ia ter uma etapa seguinte. Logo depois eu percebi que essa nova etapa viria, como não estou seguro ainda quanto a não haver alguma etapa grave ainda por vir. Então, e na sua análise, o que justifica o Amazonas ter o maior índice de mortes por Covid no mundo? Estamos chegando aí a 3.000 mortes para cada 1 milhão de habitantes, que é quase o dobro da média nacional. Eu estava vendo aqui 12.454 mortos no Amazonas, de Manaus 8.683, e eu sempre denunciei que esses números são subfaturados. Se aqueles ventiladores que
que não eram nem respiradores, comprados em casa de vinho, se aqueles ali foram superfaturados, os números dos mortos com certeza são subfaturados, eles são subestimados, estão abaixo do que a realidade demonstraria, enfim. Mas é terrível, Você tem o Amazonas numa situação relativamente pior do que a do Brasil, enfim. E a do Brasil é desastrosa. Isso se deve ao negacionismo do presidente Bolsonaro. Acabou de receber um título de cidadão do Amazonas. Eu não sei se isso é uma homenagem que os deputados fizeram a ele pelas mortes que o negacionismo dele ajudou a acontecer. O governador Wilson Lima o imitava à risca, ficava abrindo e fechando a economia, parecia um ioiô, e no final, 2 vezes eu evitei que ele fizesse isso. Depois lavei as mãos, não tinha como ficar insistindo. Ele abre, ele me parece uma pessoa que ouve a última pessoa que o aconselha. Então quer influenciá-lo? Deixa todo mundo falar, depois você fala. Aí você ganha a parada. Ok, senhor Arthur, para finalizar, hoje tivemos a cúpula do clima. O senhor é um crítico, inclusive, da política ambiental do presidente Bolsonaro e já postou a hashtag Fora Salles, defendendo a saída do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. O que pode ser feito para o Brasil recuperar a imagem de protetor da Amazônia? Primeiro, proteger a Amazônia. Verdade. O presidente Bolsonaro, quando ele foi, eu não fui ave de mau agouro. Eu desejei que ele se saísse bem e desejei que ele tivesse um bom acordo com o mundo. O mundo inteiro estava reunido. Mas ele fez um discurso para inglês ver. Ele mais ou menos fez um resumo dessas coisas absurdas que o ministro Ricardo Salles fala. O ministro Ricardo Salles é muito complicado. Ele não é o tolo que alguns pensam. Ele é ligado a grandes empresas rurais que gostariam muito de ver a Amazônia devastada para aqui ficar privilegiando a pata do boi, a soja e outras commodities. Então, eu entendo que a primeira medida de boa vontade que o presidente Bolsonaro poderia mostrar era, primeiro, demitir Ricardo Salles. Segundo, dar uma virada de 180 graus. Não adianta ele virar 360, senão ele volta para o mesmo lugar. Tem que voltar 180 graus, que é para ele realmente mostrar que mudou nisso. E perceber, ele acha que ele não percebe, que o mundo está nos observando. O mundo sabe que nós somos importantes para o clima. A Amazônia é muito importante economicamente para o Brasil. O Brasil não entende isso. O Amazonas tem a obrigação de entender. Mas o presidente Bolsonaro, ele tem um certo problema de compreender que o Brasil corre riscos de uma intervenção militar internacional se não cumprir as metas de proteção ao clima. E aí nós vamos perder essa riqueza trilionária que vem do banco genético mais rico do mundo, que é a nossa biodiversidade, depois as nossas águas, os nossos rios, enfim. É muito complicado. Ele precisa se alçar, ouvir pessoas boas e se alçar à condição de efetivo presidente da República. Sempre dá tempo. Senão, ele vai amargar momentos muito difíceis e, quem sabe, uma intervenção militar aqui. Vou fazer mais uma pergunta para o senhor, aproveitando a sua participação com a gente hoje aqui no 18 Horas. Na sua análise, qual o maior desafio do Amazonas num período aí de pós-pandemia? Sim, reconstruir a economia, né? E reconstruir em bases sólidas, incentivar de tudo que é jeito os institutos, centros de pesquisa, casar com a ciência, nós procurarmos apressar a colocação em produção dos produtos que possam ser gerados pela nossa biodiversidade. Reformular a Zona Franca de Manaus é um trabalho federal, um trabalho estadual, um pouquinho municipal, mas a Zona Franca está completamente obsoleta, está completamente idosa, completamente velha. Ela precisa ser reformulada. Internet,
telefonia celular, rios, como é que se diz? Aqueles rios que são... Não é rio voadores, não. Os rios que viram uma estrada aquática, sabe? Eu já lembro. Não pode ser, nós temos rios, mas não temos hidrovias. Nós temos que ter hidrovias, enfim. Temos que ver aí como é que fazemos para arranjar uma solução que seja justa e razoável para a BR-319. Eu não acredito muito na capacidade dela de transportar peso, mas ela pode ser uma entrada e saída de amazonenses e de estrangeiros e de visitantes para cá. Eu creio que nós temos que mexer profundamente nos polos. Os polos estão esclerosados. Televisão vai acabar. Então temos que ter drone aqui. Temos que ter biodiversidade aqui. Nós temos que realmente prestigiar o INPA, prestigiar o Museu Geld no Pará. Nós temos que prestigiar os cientistas, investir para valer nisso. E aí uma coisa que o Bolsonaro não acredita. Os índios são PhDs em floresta. E os PhDs das escolas são PhDs na ciência. Junte os dois que você vai tornar a nossa realidade uma realidade trilionária. Agora, matando o índio, grilando terra de índio, colocando o garimpeiro para matar índio, isso tudo não passa de uma coisa que se define com poucas letras, de crime contra a história, crime contra a memória e crime contra pessoas indefesas e que são muito sábias e que podem ser grandes parceiros do surgimento da nossa economia. Agora, voltando a uma questão que o senhor falou, o senhor está preocupado com, de repente, uma terceira onda da Covid-19 aqui no estado. O senhor acha que a liberação total das atividades econômicas aqui no Amazonas pode favorecer essa terceira onda? Como é que o senhor analisa? Eu vejo o governador, assim, como uma Maria vai com as outras, né? Ele fecha, sente aperto, aí ele abre. É um ioiô, é um vai e vem, é um bumerangue, a gente joga e volta contra ele mesmo. Então, eu creio que você tem que ter. Agora, por outro lado, eu entendo, para você fechar a economia, você precisaria dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa, quando isso se mostrasse necessário. E a solução que eu apresentei para o ministro Guedes, inclusive, é que, ao invés de tirar dinheiro do Tesouro, a gente use não as reservas cambiais de 360 bilhões de dólares que nós temos, mas use os resultados das aplicações financeiras das reservas. Imagine, 10% da reserva são 36 bilhões de dólares. 5% são 18 bilhões de dólares. 2,5% é um dinheirão que daria para o Brasil inteiro manter as pessoas em casa quando precisasse, por exemplo, fazer um isolamento social forte. Porque o vírus, eu vou te falar uma coisa, o vírus, eu ouvi o cientista, e eu vou encerrar, o cientista, ele disse o seguinte, as vacinas, não nos iludamos com elas. As vacinas são bons goleiros, mas bom goleiro também engole gol. Então, vacina não salva completamente, não garante 100% a imunização. É preciso manter os hábitos de lavar as mãos, o menor resfriado, depois que tudo acabar, menor que tudo, você usa máscara, como o japonês faz, você se cuida. Agora, não é o que eu vejo. Eu vejo negacionismo, eu vejo irresponsabilidade. Então, nós temos, é só ver, nós temos quantos casos nós temos no Amazonas, segundo dados oficiais, né? 365.433. Em Manaus, 167.119. Será que desse mundo de gente, fora o pessoal do interior, que os dados são sempre mentirosos, fora os dados sobre mortes indígenas, que a FUNAI é uma inimiga do índio. Fora isso, então, dessas pessoas, será que não vai morrer ninguém? Será que não vão cair doentes alguns? Não vão morrer? Aí depende de como vai estar. Ou seja, nós temos uma das capitais mais infectadas, graças a tanta bondade, entre aspas,
que o governo faz, ambos os governos fazem, permitindo o laissez-faire, laissez-passer, e com isso o povo vai adoecendo e achando que a vida é uma festa, quando a vida é uma luta pela vida, é uma luta séria pela vida. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra grande. Um abraço a todos aí da equipe. Muito obrigado, uma ótima noite. Muito para você também e para todos. Obrigado. Obrigada. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Em Manaus, 6h44, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco nós vamos mostrar o protesto dos petroleiros que atuam na refinaria Isaac Sabá aqui em Manaus. Eles cruzaram os braços hoje de manhã contra as políticas de privatização da refinaria. Daqui a pouquinho. Mix. E agora nós vamos saber aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 90%. Agora 6h50, boa noite. Mix. Petroleiros que atuam na refinaria Isaac Sabá, no Distrito Industrial Zona Leste de Manaus, cruzaram os braços paralisando as atividades da manhã de hoje em protesto contra as políticas de privatização da refinaria. Segundo os manifestantes, muitos trabalhadores estariam há 2 meses sem receber os salários. A repórter Júlia Gomes tem mais informações sobre essa situação e conta pra gente agora. Cerca de 100 petroleiros da empresa Liga Engenharia, que presta serviços à refinaria Isaac Sabá da Petrobras, fizeram um protesto nesta quinta-feira contra as políticas de privatização aplicadas na refinaria. Entre as reivindicações estão pagamento de salários atrasados pelo 2º mês consecutivo só este ano, pagamento de verbas trabalhistas e benefícios ainda do ano de 2018 e 2020. Além da Liga Engenharia, o Sindicato dos Petroleiros do Amazonas tem recebido denúncias referentes a uma outra empresa terceirizada no setor administrativo. De acordo com as denúncias, os trabalhadores da empresa GM Serviço estão há 2 meses com salários atrasados. Para o Sindipetro Amazonas, os trabalhadores terceirizados também estão sendo impactados pelas medidas unilaterais aplicadas pela Petrobras durante o processo de venda da refinaria, como afirma o coordenador-geral do Sindipetro Amazonas, Marcos Ribeiro. Inaceitável, né, o que vem acontecendo na gestão da REMAN, na refinaria de Manaus, né, gestão da Petrobras, reflexo da gestão da Petrobras que está hoje, dando carta branca para essas empresas fazer esse tipo de situação, né, de atrasar o pagamento dos seus trabalhadores, né, colaboradores. Incrível que pareça, há uma empresa dentro da refinaria que está há 2 meses sem pagar seus funcionários e a gestão da REMAN, a gestão hoje da Petrobras, compactua com tudo isso. A paralisação desta quinta-feira foi a 2ª dos trabalhadores somente este ano. Em março, os trabalhadores da empresa Liga realizaram paralisação durante 2 dias para reivindicar os salários atrasados e direitos trabalhistas suspensos, incluindo o plano de saúde durante a pandemia do Covid-19. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha, agora nós vamos falar aí de oportunidade para quem está procurando emprego, hein? O SENAC vai fazer uma ação gratuita nesta sexta-feira. A programação conta com orientação profissional e serviços de elaboração e impressão de currículos. E a iniciativa faz parte do projeto Conexão com o Mercado de Trabalho, e essa é a primeira etapa do SENAC itinerante. Vamos lá, então, acontece nesta sexta-feira, dia 23, das 9 da manhã até o meio-dia, na loja TV Lar, da rua Quintino Bocaiúva, 73, no centro de Manaus. Aí a gestora do SENAC Amazonas, a Lidiane Leão, fala mais sobre esta ação e nós vamos conferir. O projeto Reconexão SENAC tem o objetivo de aproximar o trabalhador das vagas ofertadas no comércio, como também vamos oferecer palestra e orientação profissional, as habilidades e competências que o mercado deseja nos dias de hoje. Uma ótima oportunidade para quem deseja e precisa de uma oportunidade de trabalho.
Você está ouvindo 18 horas. A estabilização em níveis altos das taxas da Covid-19 no Amazonas preocupa especialistas. Exatamente, Carlão. De acordo com o pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, o Henrique Pereira, não aumentar e nem baixar esses níveis no meio de tanta flexibilização promovida pelo governo do estado implica em risco de nova aceleração da Covid-19 aqui no Amazonas. A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes pra gente. O projeto Atlas ODS Amazonas da Universidade Federal do Amazonas tem feito análises periódicas para verificar o nível das taxas de Covid-19 no estado. E os resultados não têm sido nada animadores. Na primeira semana de abril, que encerrou dia 10, por exemplo, a média foi de 879 casos por dia, 10% a menos do que há 14 dias. Mas ainda é 1,3 vezes mais do que o registrado no início de dezembro. As internações também aparecem em estabilidade, com média de 37 hospitalizações por dia, o que é 10% superior ao registrado no começo de dezembro. Já as mortes caíram 30% em uma semana, aproximando-se da média do início de dezembro. A interpretação dos números, segundo o professor Henrique Pereira, um dos coordenadores do Atlas, é que as taxas estão com uma tendência de estacionamento após uma queda lenta. Só que esse estacionamento é em patamares considerados elevados, semelhantes aos do início da segunda onda da pandemia no Amazonas. Existe uma tendência de permanência num determinado nível. Não aumenta, mas também não diminui. E é importante lembrar que o que nós desejamos é que a doença seja controlada. Em termos dos indicadores, é 0 registro de óbitos da doença. Nenhum novo paciente. Para o pesquisador, a consequência de estar em um patamar elevado é que muitas pessoas continuam sendo infectadas diariamente. E se houver alguma outra variação do coronavírus, tipo a P1, vai encontrar um grande número de infectados que podem evoluir para a forma grave da doença. Para ele, a nova flexibilização do governo, em vigor no início dessa semana, pode mexer nesse patamar, mas de forma a acelerá-lo ainda mais. Se quando se flexibiliza as medidas, a doença ainda está num patamar muito elevado, há um risco maior de que haja uma nova aceleração da doença. Essa que é a questão. É por isso que todos ficam em alerta. Medidas de flexibilização que ocorrem no momento em que a circulação do vírus ainda é muito elevada na população. É uma aposta mais arriscada. O Atlas ODS começa a analisar agora os indicadores da semana passada. O pesquisador lembra que ainda não há indicação de que esteja havendo uma nova aceleração da pandemia nesse momento, mas isso não quer dizer que estejamos com a pandemia sob controle. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 56 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até o momento, o governo do estado do Amazonas não divulgou o balanço da Covid-19 de hoje, quinta-feira, de todo o estado. E os números do país, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país contabiliza hoje 14.122.116 casos confirmados da doença. O país soma 381.687 mortes também pela doença. Agora, 6 horas e 57 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje o mundo inteiro está discutindo a floresta amazônica. Começou a cúpula de líderes sobre o clima promovida pelo presidente americano Joe Biden. A Amazônia está no centro das atenções mundiais. Para muita gente, a defesa da floresta ainda parece uma questão distante, mas tem tudo a ver com a nossa vida aqui e agora. A exploração ilegal de madeira é roubo e dinheiro tirado do bolso do povo brasileiro. As consequências afetam todo o clima de todo o planeta, sim. Mas a pior consequência é o aumento da miséria aqui na nossa região. Os pobres são os mais prejudicados. São obrigados a morar nas áreas mais precárias. A destruição da floresta deixa os criminosos mais ricos e o povo ainda mais pobre. E não devemos nos enganar.
A defesa da floresta tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, principalmente da qualidade de vida de quem mora aqui na região Amazônia. Seremos nós a sofrermos as piores consequências. Simples assim. 18 horas. 6h58, Karime, a saideira. Temos uma que o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON do Amazonas, autuou uma agência da Caixa Econômica Federal aqui em Manaus por descumprimento da lei das filas. Em Manaus, a Caixa, os fiscais constataram que as senhas para atendimento no caixa eram distribuídas apenas dentro da agência, o que gerou aglomeração do lado de fora e espera de mais de 3 horas, conforme os relatos dos clientes. Lembrando que para qualquer reclamação, o consumidor pode ligar para 0800 092 1512, 0800 092 1512. Muito bem, fechando aí mais uma edição do programa 18 horas desta quinta-feira, na apresentação, Karime Leão e Carlos Júnior. Operação técnica, DJ Ari Guedes, produção Rodrigo Soares e edição DJ Luciano Mateus. E lá no aplicativo Humano, transmitindo 18 horas para todo o Brasil, é o mundo, ele, o Wellington Trovão. Então tá 6h59, boa noite pra você em 100,7, boa noite, Karime Leão. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue aí, continue ligadinho na melhor programação de Manaus, amanhã a partir das 6 horas, e amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas. Boa noite, até lá. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Ter saúde é um direito seu. Saber onde procurar também.